Terminou sem avanços a Conferência Internacional sobre a Síria, realizada na Suíça. O objetivo da conferência era preparar o terreno para negociações diretas entre o governo e os rebeldes. Mas há dúvidas sobre se isso vai ser possível. Representantes dos dois lados em conflito e mais de 40 países se reuniram em Montreux. O clima foi de hostilidade e de divergências em relação ao futuro do líder sírio Bashar al-Assad. A magnet for terrorists than Bashar al-Assad. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse que Assad perdeu a legitimidade e que não há lugar para ele num governo de transição na Síria. O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid al-Moualem, afirmou que Assad não vai se curvar a pressões externas. Ele descreveu em detalhes o que chamou de atrocidades cometidas por terroristas. Os terroristas seriam os rebeldes, apoiados por países árabes e do Ocidente e presentes na sala. O líder oposicionista Ahmed Jarba acusou Assad de cometer crimes ao estilo nazista e pediu que a delegação do governo sírio aceite um plano internacional para a transmissão do poder. Ao final, o enviado da ONU e da Liga Árabe à Síria, Lakhdar Brahim, disse que os dois lados estão prontos para discutir a troca de prisioneiros, o acesso à ajuda humanitária e alguns cessar-fogo locais. Ele disse que vai manter conversações em separado amanhã e reconheceu que não sabe se vai conseguir colocar o governo e os rebeldes em torno de uma mesma mesa na sexta-feira em Genebra. Eu converso agora com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Ainda é possível chegar a um acordo nessas conversas conjuntas com as duas partes na mesa? É possível? Nem se imaginava que se fosse conseguir, ainda mais uma primeira conferência. O que é importante, primeiro, é conferência mesma. Triunfou a ideia de que deve se discutir uma solução política e não uma solução militar, como anteriormente outros países colocavam. Agora, o próprio fato que estão em guerra é que tem concepções muito diferentes. O governo da Síria diz que a questão essencial é a luta contra o terrorismo. Os Estados Unidos dizem que é a construção de um governo de transição sem o Hafez al-Assad. Portanto, são visões muito diferentes entre si. O fato de existir a conferência colocou no tapete as diferenças fundamentais entre eles. Emir, o Irã tem uma influência grande sobre a Síria. A ausência dos iranianos nos debates não prejudica o resultado? Se for discutir uma alternativa, certamente, porque o Irã faz parte, tanto quanto a Arábia Saudita faz parte. A Arábia Saudita financia, junto com o Kuwait, organizações fundamentalistas islâmicas mais radicais. E ela está presente, o Irã não está. Então, se for discutir efetivamente uma solução, teria que estar todas as partes vinculadas e ninguém nega que o Irã é uma parte fundamental. O fato de nenhuma das duas partes, nem o governo, nem os rebeldes, terem aparentemente condições de se impor militarmente, certamente favorece a negociação e um acordo político, ou não? Certamente sim. Talvez o resultado efetivo dessa reunião possa se dar em seguida, discutindo algumas situações que facilitariam, por exemplo, a chegada de assistência médica aos setores mais vitimizados, a troca de prisioneiros políticos, algumas tréguas setoriais. Isso é possível que se chegue, eventualmente, num segundo momento nessa própria semana. Agora, claro que o impasse está colocado e é muito difícil, a guerra, como tal, deve continuar. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.